Pessoal, as falas do Alexandre de Moraes, elas fizeram uma divisão, inclusive, entre os meios de comunicação. Parte dos meios de comunicação já tomaram como verdade a fala do ministro Alexandre de Moraes de que havia um plano para tentar executá-lo. Já a outra ala, da própria mídia, não está acreditando muito nessa história, já levantou o caso do avião que terminou em pizza, né? Ninguém sabe de nada o que aconteceu no aeroporto e estão duvidando muito do que o ministro Alexandre de Moraes falou. E eu vou tratar disso com vocês aqui nesse editorial. Sejam todos bem-vindos. Vou começar com uma matéria, dessa vez não do Mário Sabino, mas do Guilherme Amado. E aí, ele fez um apontamento. Nós tivemos um ano de CPMI que tratava desse caso. A relatoria da CPMI nunca ouviu falar de planos para matar o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Como pode esse plano vir à tona agora, nesse momento conveniente da história que o Lula quer reescrever? Vamos lá. A relatoria da CPMI de 8 de janeiro nunca teve conhecimento de ameaças de morte contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Nem a senadora Elisiane Gama, relatora da CPMI, nem os assessores e investigadores que trabalharam na relatoria tiveram acesso a documentos ou apurações que citavam os fatos narrados por Moraes na entrevista ao jornal O Globo. O relatório final tem 1.333 páginas. Não fez menção a plano para assassinar o ministro do STF. Moraes disse que as investigações sobre o 8 de janeiro mostraram que ele era um dos alvos preferenciais dos golpistas. Em um dos planos, o ministro do STF seria preso pelas forças especiais do Exército. Então, aqui, ele acusa gente de dentro do Exército, as forças especiais do Exército. E pela acusação, a parte da oposição pede que ele dê os nomes para que essa pessoa seja punida. Ou, se ele não deu os nomes, é porque tem alguma coisa errada, essa informação é equivocada. Então, ele seria preso pelas forças especiais do Exército e morto sob custódia. Outra ideia, segundo Moraes, era enforcá-lo na Praça dos Três Poderes. E aqui, se você ler a matéria do Guilherme Amado, você vai ver que em muitos pontos ele coloca em xeque as argumentações e as falas trazidas pelo atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O principal questionamento que eu faço como jurista e advogado aqui é acerca da inclusão do ministro do Supremo, e agora por declarações dele, que argumenta que há investigações e provas cabais, ser incluído, no caso, como vítima. E o direito brasileiro não suporta que a vítima julgue o réu. Então, a gente tem que classificar aqui com toda certeza a nulidade de todos os processos relativos aos atos de 8 de janeiro que estão na mão do STF e na mão do ministro Alexandre de Moraes. Então, assim, é uma série de situações em que há questionamentos duríssimos sobre os atos de 8 de janeiro, sobre os processos que levaram, inclusive, 30 pessoas já à prisão do processo de 8 de janeiro. E a credibilidade da fala do ministro Alexandre de Moraes está sendo colocada em xeque por parte da mídia. O Metrópolis fez isso por 2 vezes, tanto com a matéria do Mário Sabino quanto a do Guilherme Amado. O Antagonista também já colocou isso em discussão. Gazeta do Povo, Revista Oeste, Poder 360, dentre outros, que fizeram matérias falando, olha, então dê os nomes. Quem foi? Onde estão as investigações? Apresentem as provas, que a gente já não está acreditando mais só na fala, não. A gente quer provas dessa vez. Pois é a base, é o princípio basilar do direito brasileiro. Se alegou, tem que provar. Então, todo mundo está esperando as provas aí, tá certo? Mas vamos lá. Eu fiz um editorial ao meio-dia com vocês, onde eu citei um podcast que o Valdemar da Costa Neto participou. E esse podcast foi tirado alguns trechos mostrando que o Costa Neto teria feito uma grande traição ao Bolsonaro. E aí, eu fui xingado por causa desse vídeo, porque eu falei, gente, isso é política. Política é assim. O Costa Neto
foi um dos responsáveis por colocar o José de Alencar como vice do Lula. Então, o Costa Neto, ele flutua entre o governo petista e o governo Bolsonaro de forma tranquila. O Costa Neto é um político profissional, então isso não deve assustar, isso não assusta. Não assusta ninguém. E aí muita gente me criticou pra caramba. Não, ele é traidor sim. Pois é. Mas aí a gente vai fazer uma inversa agora. Na política, você usa a narrativa nos momentos e nos argumentos que você quer. Eu vou trazer agora uma postagem do Bolsonaro para te mostrar que é mais ou menos assim. O Rui Costa é o presidente do PCO, Partido da Causa Operária. É um partido comunista. Eu disse que concordo com o Rui Costa quando ele fala que o judiciário brasileiro vem extrapolando medidas e essas medidas que foram extrapoladas seguem como perseguição a opositores, criando um mecanismo de controle que não é normal no Estado Democrático de Direito. E é o líder do PCO que fala isso, Partido da Causa Operária. E eu concordo com ele. Por outro lado, ele é quem está fazendo manifestações pró-Hamas, dizendo viva Hamas, viva a Palestina e acabem com o Estado de Israel. E eu repudio isso da fala dele. Então, a grande questão é, você tem que analisar as questões por fragmentos. Isso é ser sensato. E não como um todo. Ah, é o Lula. Tudo que vem do Lula é horrível e ruim. Não é bem assim. Tem projetos que ainda são aproveitáveis. E é por isso que eu falo. Quando eu venho aqui, eu venho de peito aberto para elogiar quando necessário e criticar quando necessário. Ultimamente eu ando criticando mais. Eu não estou vendo muita coisa boa no governo a ponto de me agradar. E você sabe que eu também teci críticas ao Bolsonaro e elogios ao Bolsonaro. Eu tenho essa visão. E é assim que funciona. Então a gente não pode colocar um cabresto, um tapa-olhos aqui e fingir que só tem um rumo, só tem uma direção. Não é assim. Exemplo disso, vou citar para vocês. Essa aqui é a fala do Rui Costa dando uma entrevista no jornal de ultra-esquerda, Brasil 247, tá? TV 247. E aí vem o Jair Bolsonaro que fez a publicação. Presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, o único candidato capaz de derrotar o Lula é o Bolsonaro. Por isso, a perseguição. Assiste só o trecho do vídeo do Rui Costa. Mas será que vai assistir a prisão do próprio Bolsonaro? Então, o Bolsonaro é como o Trump, você entendeu? O Bolsonaro não é uma instituição, é uma pessoa. Então, né, o problema do Bolsonaro é o mesmo problema do Trump. Ele é uma pessoa que tem cacife político para ganhar uma eleição presidencial. Por exemplo, se você tiver que derrotar o Lula, o único candidato que teria condições seria o Bolsonaro. Isso aí mostra o tamanho, né, e a importância do Bolsonaro. Ele está sendo perseguido por isso, não por golpe de Estado, nada. Pois é, você vê que o entrevistador aqui escreveu, estava escrito na tela, tem que prender os peixões, e o entrevistador perguntou, você acredita que está próximo à prisão do Bolsonaro? Ou seja, vai acontecer. E o Rui Costa falou, olha, sim, vejo que vai acontecer, mas não é porque o Bolsonaro cometeu golpe, não é porque o Bolsonaro fez nada disso. É porque o Bolsonaro é a pessoa, não uma instituição, mas a pessoa que tem força o suficiente para derrotar o Lula e derrotar o petismo. E aí, essa é a grande questão. E já que a gente está falando de polêmica aqui, eu trouxe para vocês um trecho do vídeo onde eu falei do governador do Rio Grande do Sul, o único da região sul, sudeste e centro-oeste que se aventurou a participar dos eventos do ato do 8 de janeiro junto com o Lula. Mas é aqui que eu mostro para vocês, até a base do governo, os líderes da base do governo, não vão no evento de 8 de janeiro, ou seja, não vão estar lá e não fizeram questão de participar desse evento também. E aí, o governador, o Eduardo Leite, recebeu críticas. O José Medeiros, ex-senador, né, pelo Mato Grosso, ele fez uma crítica aqui. Vai lá, Eduardo Leite, vai, dia 8 de janeiro, prestigiar a farsa do cara que disse que Pelotas é exportadora de viados, né? Isso aqui é fala do José Medeiros, que é um ex-senador da República. E a fala é do Lula, tá? Literalmente, a gente vê aí, tem um vídeo circulando do Lula, não é fake, eu procurei no contexto e tem mesmo a fala do Lula. E ele escreveu o seguinte:
o sujeito que participar desse evento ridículo em Brasília não tem um pingo de respeito com a verdade. Então, o Eduardo Leite, ao declarar que ia participar desse evento com Lula, sofreu uma enxurrada de críticas. E eu critiquei e critico também. Olha, com relação ao Rio Grande do Sul, Lula chamou o Rio Grande do Sul de fascista, assim como chamou também o Paraná, chamou São Paulo. Então fez muitas críticas, principalmente durante a campanha. Não foi no Rio Grande do Sul na hora que o Estado mais precisava, preferiu viajar. Sabe, não deu aquela devida importância ao Estado. Eu, como governador, e não iria porque, mas eu nunca estaria com Lula, ou isso, ou aquilo. Não, não é por causa disso, não. Porque imagina, se você tem um projeto bom para o Estado, igual o Tarcísio, eu apoio muito o Tarcísio. O Tarcísio esteve com Lula e fez mais do que certo. O Tarcísio foi eleito para governar para o povo de São Paulo. Ele precisa de recursos, precisa de verbas, coisa que sem o governo federal ele não faz. Então, o fato de Eduardo Leite participar de um palanque com Lula ali para receber verbas para o Estado, isso não tem nada demais. Agora, este evento é um evento amplamente ideológico. Ele não tem nada, mas absolutamente nada a ver com eventos de governo, com evento de gestão. Esse é um evento totalmente ideológico. E esse é o motivo pelo qual eu teço minhas críticas ao governador do Rio Grande do Sul. Não sou apto nem habilitado a dizer que ele é um bom ou mau governador, porque cada um está fazendo aí sua gestão dentro do seu estado. Cabe aos cidadãos do Estado fazer a análise aí se ele está sendo um bom ou não. Até então, eu estou aqui dentro de São Paulo, vejo o Tarcísio, analiso muito o Tarcísio. Minha família, da minha esposa de Minas Gerais, eu analiso muito a gestão do Zema, acho muito boa. Vejo a gestão do Caiado, sou de Goiás, então eu começo a averiguar isso. O Eduardo Leite, ele tem acertos e erros, mas nessa, a minha visão, vendo que o Rio Grande do Sul foi desdenhado, eu sinceramente não iria por ser um evento única e exclusivamente ideológico, tá? Então eu acho que erra aí o Eduardo Leite, tá? Não tô fazendo uma crítica aqui, nada ofensiva, é o meu ponto de vista. Eu acho que ele erra em participar desse evento porque é um evento ideológico, não é um evento de governo, certo? Acho que é isso, né, pessoal? Vamos lá. Obrigado por ter participado conosco aqui desse editorial. No sábado serão mais curtos mesmo. Eu volto às 7 horas da noite e 9 horas com vocês hoje, tá bom? Obrigado. Se ficou até o final, coloca no comentário. E assim, gente, olha só, opinião é opinião. É igual, cada um tem um, né? Você sabe o que eu tô falando. Então, é a minha opinião. Por isso que chama editorial. Editorial onde você vem e põe sua opinião. Então a minha opinião é essa. A minha opinião é que o Costa Neto não é um traíra ao Bolsonaro, mas também não é aquela direita raiz que você acredita. Ele não se compara ao Bolsonaro do ponto de ideologia, ou seja, Bolsonaro é direita raiz. Costa Neto não pode ser considerado assim. Então tem essas diferenças aí. Tá? Então, mas são opiniões que eu coloco aqui para vocês concordarem ou discordarem. Essa é a beleza da democracia e é isso que eu defendo, tá bom? Então, coloca no comentário aí, tá bom? O que você concorda, o que você discorda de mim. Grande abraço.